Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas alunas e queridos alunos. Vamos dar sequência a mais uma aula relacionada ao tema fontes de energia, especialmente hoje tratando de combustíveis fósseis. Para tanto, trarei para vocês uma aula em que pretendo compartilhar uma apresentação que vai contribuir para o nosso entendimento dessa temática junto com a contribuição do professor. Okay? Então, a nossa aula vai tratar de geografia, vai tratar de combustíveis fósseis dentro do contexto das fontes de energia que são aproveitadas pela sociedade, nesse contexto de modernidade, sobretudo a partir do período que se instaurou a sociedade industrial. Os combustíveis fósseis, portanto, eles são materiais naturais, são provenientes da decomposição de seres vivos, especialmente grandes composições florestais e animais de grande porte, que foram extintos há alguns milhões ou milhares ou milhões de anos, e que a partir de todo o processo de formação, que será explicado mais adiante, deram, acarretaram na formação desse tipo de matéria natural que atualmente é explorado, aproveitado como recurso energético. Entre os principais combustíveis fósseis que são utilizados atualmente pela sociedade, temos o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, além do xisto bituminoso, cuja utilização é em menor escala do que os primeiros três citados. Assim, atualmente, os combustíveis fósseis representam mais de 80% de toda a matriz energética mundial. Então, são as mais importantes fontes de energia utilizadas pela sociedade atual, sociedade predominantemente urbana e industrial. E os combustíveis fósseis, eles trazem, além de todos os benefícios da utilização como recurso energético, também grandes impactos ambientais que estão afetando em escala global as características principalmente climáticas, mas numa composição mais sistêmica, todas as esferas que nós observamos, todos os macrosistemas que nós observamos na composição do sistema natural em escala global. O primeiro a ser destacado e mais importante dos combustíveis fósseis é o petróleo, que é a principal fonte de energia a partir do momento que a segunda revolução industrial demandou uma fonte de energia abundante, de fácil mobilização, de fácil transporte e de fácil utilização nos motores que usam combustão interna. Então, o petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo. Desde a segunda revolução industrial, é crescente o consumo desse recurso energético. Provavelmente, sem o petróleo, seria difícil o desenvolvimento industrial em larga escala, porque a dependência dos subprodutos do petróleo, dos produtos derivados do petróleo, é muito grande. E os setores que mais consomem os produtos derivados do petróleo são principalmente o setor industrial e o setor de transporte, que dá todo a logística necessária para que a indústria possa escoar suas mercadorias para a utilização da sociedade, do consumo da sociedade de uma forma geral. Como eu disse, o petróleo, sendo um recurso, sendo um material natural, ele é formado ao longo de milhões de anos, sobretudo nos fundos de oceanos, de grandes lagos e de grandes lagunas, e ele é formado a partir desses restos, né, de matéria orgânica, geralmente se caracteriza como plâncton, o fitoplâncton derivado de vegetais e o zooplâncton derivado de animais. Então, assim, o petróleo ele é caracterizado quimicamente como um hidrocarboneto, constituído principalmente de hidrogênio e carbono. Portanto, sua origem é orgânica e foi formado pela essa decomposição desses micro-organismos por micro-organismos
desse plâncton, né, que se acumulou ao longo de um tempo geológico que é bem superior à escala de tempo histórico, né, dos humanos, e passou por um processo de formação que envolve, sobretudo, espessas camadas de rochas sedimentares, confinando esses depósitos que foram transformados lentamente, submetidos a temperaturas e pressões, além de todo o processo realizado pela decomposição orgânica, até se transformar no depósito da forma que ele é aproveitado historicamente pela sociedade a partir, pelo menos, da segunda revolução industrial. O petróleo é uma mistura, portanto, de hidrocarbonetos líquidos, sólidos e gasosos em dissolução. Os hidrocarbonetos, só relembrando, são formados pela combinação de carbono e hidrogênio, né, e a formação se deu por conta dessa alteração de toda a matéria orgânica sotoposta a espessas camadas de rochas sedimentares e ao longo de períodos geológicos que se iniciaram pelo menos 70 milhões de anos atrás, no período Tércio Quaternário, né, no contexto da Era Cenozoica. Destaco-se alguns slides nessa apresentação, que era para melhorar a leitura e a visualização desses croquis, que era para se ter uma dimensão de como é que o petróleo é formado naturalmente. E aí é um exemplo de como o petróleo pode ser encontrado no continente, certo? O reservatório típico de petróleo e gás no continente, ele sempre aparece sotoposto, tá, com rochas sobre ele, e aparece próximo aos depósitos de gás. Geralmente depósitos de gás e petróleo estão juntos, e eles ficam confinados entre camadas de rochas impermeáveis, essas rochas que podem ser rochas metamórficas ou rochas cristalinas. Agora, a indústria do petróleo, ou seja, como o petróleo passou a ser utilizado economicamente pela sociedade como fonte, como recurso energético, se dá a partir de 1859, quando nos Estados Unidos Edwin Drake passou a explorar o petróleo, né, iniciando, portanto, todo esse contexto da indústria do petróleo mundial, que viria a se expandir pelo menos um século depois e até o presente momento, como a mais importante recurso energético ou fonte de energia no mundo. Entre seus principais derivados está a gasolina, o querosene, o óleo diesel, os lubrificantes, além de plástico, borracha sintética e outros. E a indústria do petróleo, né, a partir de sua exploração, de seu refino, de sua comercialização, do transporte, do consumo, gerou toda uma paisagem associada a esse tipo de exploração econômica desse tipo de recurso energético. Nós podemos observar através de algumas figuras, dentre elas a presente nesse slide, os oleodutos, os depósitos. Então, entre os produtos derivados do refino do petróleo, há de se destacar o gás, né, o gás de cozinha, a gasolina, solventes, nafta, os plásticos, querosene utilizado como combustível de avião, óleo diesel, combustíveis industriais, graxas, óleos lubrificantes, asfalto, piche, ceras, entre os principais utilizados, além de diversos outros. Esse gráfico, né, ou gráfico informativo, denominado de infográfico, traz aí os elementos que compõem a cadeia produtiva do petróleo, desde o capitalista do petróleo, né, o produtor, passando pelas formas de exploração, tanto em continente como no oceano, né, sobretudo nas plataformas continentais do oceano, as mais próximas ao continente, ao processo de refino do petróleo, ao armazenamento e ao transporte, tanto através de oleodutos como através do transporte marinho, até a etapa do consumo e a utilização final no contexto da sociedade. Então, a extração do petróleo ela ocorre de duas formas principais, né, de acordo com a sua localização nos territórios. É a denominada onshore, ou no continente, e offshore, que é a realizada em alto mar. Então, a paisagem mais típica dessa exploração são os cavalos mecânicos e as plataformas.
Então, isso aqui é um pequeno croquis que exibe um processo de exploração do petróleo onshore, ou seja, no continente. Aqui destacam-se as torres de extração, as camadas de solo e rocha e o depósito de petróleo em subsuperfície. Da mesma forma, esse croquis exibe a mesma coisa, mas dando destaque às torres de exploração do petróleo no continente, com alguns de seus componentes. E o detalhamento fica com base nas alunas e nos alunos que vão observar as notas de aula. Mais uma figura que traz aí a paisagem típica de exploração do petróleo através dos cavalos mecânicos. Né? Esse exemplo é do estado da Califórnia, dos Estados Unidos. Nós temos aí figuras e fotografias que trazem mais uma vez o exemplo desse cavalo mecânico, tanto no croquis, mostrando aí o perfil transversal da exploração em subsuperfície, como ele se dispõe na paisagem, e também o tipo de exploração offshore, ou seja, em alto mar. E aí as paisagens, as figuras, as fotografias trazem alguns tipos de plataformas que são utilizados para a exploração do petróleo em alto mar, a extração. Né? As plataformas do tipo fixa, plataformas do tipo tensionadas, as plataformas do tipo elevável, as plataformas do tipo semi-submersível e os navios sonda. E aí um exemplo do tipo de um navio sonda sendo transportado depois de ter sido produzido em estaleiro. Pronto. Agora, o petróleo, além de ser um produto, um material natural explorado como recurso energético, ele faz parte do contexto da geopolítica mundial por conta de ser um recurso energético de alto valor na disputa entre os países, sobretudo para impulsionar o desenvolvimento econômico através do processo industrial, mas que esse balizamento da política internacional em função da exploração do petróleo fez com que diversos países, diversas empresas e diversos atores sociais diferentes se envolvessem nesse contexto. E aí, trago em destaque nesse slide, algumas informações fundamentais históricas, né, sobretudo no século XX, iniciando no século XIX, mas sobretudo no século XX, sobre como vem se comportando o histórico do petróleo, desde a interferência das grandes empresas chamadas de sete irmãs, que passaram a deter o oligopólio do setor petrolífero, até as intervenções praticadas pelas empresas estatais do petróleo em alguns países, até o momento que a OPEP, né, que é uma organização formada por os maiores países produtores de petróleo no mundo, passam a interferir em todo o contexto do comércio mundial de petróleo. Então, portanto, fica como nota de aula para uma leitura mais aprofundada. Aí em destaque as empresas consideradas sete irmãs, entre elas a Esso, a Shell, a Texaco, a Mobil, Chevron e a BP. Essas empresas, elas tiveram, portanto, a concorrência com as empresas estatais, como já destacado, né? Entre essas empresas estatais, destaca-se, por exemplo, a Petrobras, a PDVSA venezuelana, uma empresa estatal da China, a Pemex, as empresas estatal da Arábia Saudita e da Noruega, que são, de certa forma, as maiores empresas petrolíferas mundiais e a que conseguem ainda manter um certo poder de negociação do petróleo mundial. E aí, um mapa que traz em destaque os países que fazem parte da OPEP, que é a terceira força na disputa mundial dentro do contexto da indústria e do mercado do petróleo. A se destacar na sequência aí, partindo das Américas, o Equador e a Venezuela, o continente africano com bastante relevância, Angola, Nigéria, Argélia e Líbia, e o continente asiático, com grande destaque para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irã, Kuwait e Catar. Os choques do petróleo foram o quê? Foram todo um contexto de crises internacionais provocadas por disputas em torno do petróleo, sobretudo por questões geopolíticas e de conflitos internacionais ocorridos nos países que formam o Oriente Médio. O primeiro choque do petróleo veio com a guerra do Yom Kippur, né, de países árabes
contra Israel. O segundo choque do petróleo veio em relação à revolução ocorrida no Irã e a um contexto de guerra Irã-Iraque, e vocês vão poder se aprofundar, dar uma lida aí nessa nota de aula. Né? Primeiro choque do petróleo, portanto, o preço do petróleo passou a ser bastante elevado em função do embargo promovido por alguns países árabes. E o segundo choque, pelo mesmo contexto, mas principalmente pela guerra Irã-Iraque. E já na década de 90, a primeira guerra do Golfo, né, que envolveu principalmente Iraque, Kuwait e os Estados Unidos, além da Arábia Saudita, interferiu bastante no preço do petróleo no mercado mundial, coisa que viria a se seguir na Segunda Guerra do Golfo, já nos anos 2000, em função de todo um contexto de guerra contra o terror praticado pelos Estados Unidos, sobretudo contra Osama Bin Laden, e que serviu de argumento para a segunda invasão do Iraque e destituição de Saddam Hussein do poder. Então, esse detalhamento em função dessas guerras é motivo de aula específica, mas cabe lembrar que esse contexto de guerra ocorrido no Oriente Médio, Primeira Guerra do Golfo, Segunda Guerra do Golfo, teve também forte interferência no preço do petróleo no mercado mundial. E aí esse gráfico, o infográfico, mostrando a sequência de acontecimentos que interferiram no preço do petróleo ao longo da história recente. 1973, a guerra do Yom Kippur e o embargo do petróleo. 1980, guerra Irã-Iraque. 1990, a guerra do Golfo. 1999, a OPEP resolveu interferir no preço do petróleo. E a guerra do Iraque, né, a segunda guerra do Golfo, em 2003, pela invasão dos Estados Unidos sem argumento contra o terror, mas muito interessado no petróleo do Iraque. E esse gráfico traz, né, de uma forma mais resumida e comprimida, todo esse contexto de variação do preço do petróleo em função de todo o contexto geopolítico em torno desse recurso energético. Os maiores produtores de petróleo do mundo, na atualidade, mais recentemente, são, portanto, a Arábia Saudita, ela ainda é a detentora da maior produção, os Estados Unidos, a Rússia, o Iraque, o Canadá, o Brasil e a China, o Irã, Kuwait, Emirados Árabes, Venezuela, Nigéria, Angola, Cazaquistão e Catar. Certo? Então, esses países são os maiores produtores mundiais e aqueles que interferem necessariamente no preço do petróleo mundial, individualmente enquanto produtores. Há de se destacar, como dito anteriormente, que a OPEP, né, a organização formada pelos alguns dos maiores produtores mundiais, ainda tem um forte poder de interferência no preço do petróleo no mercado mundial. E esse mapa traz em destaque, para a gente perceber no mapa mundi, quais são esses países os maiores produtores. Então, na América, em destaque, Brasil, Equador, Venezuela, México, Estados Unidos e Canadá, a Rússia e a China na Ásia, além da Índia, do Irã, né, a Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, continente africano, Sudão do Sul, Angola, Nigéria, Sudão, Argélia, Líbia, e na Europa, Reino Unido e Noruega. E os países que detêm as principais reservas de petróleo no mundo estão destacados nesse gráfico na cor azul. Então, a Venezuela é o país que tem as maiores reservas de petróleo comprovadas no mundo, seguido pela Arábia Saudita e, segundo os gráficos, pelo Canadá e Irã. Né? Iraque também é bastante relevante nesse sentido, além da Rússia. E o Kuwait. Isso quer dizer o quê? Esses países eles mantêm reservas de petróleo bastante significativas no contexto mundial, e isso quer dizer que eles detêm grande quantidade de recursos que ainda são bastante valorizados no mercado mundial das fontes de energia. E esse mapa só destacando esses países que são os detentores das maiores reservas, é ali em destaque, grande destaque a Venezuela e a Arábia Saudita, né, principalmente, em sequência Canadá e o Iraque. E mais um mapa para destacar a reserva de petróleo dos principais países detentores desse tipo de recurso. Venezuela e Arábia Saudita, principalmente, Canadá, Iraque e Irã. E o consumo? Quais são os principais países ao consumir petróleo no mundo? Principalmente em função da sua grande demanda industrial. Ainda os Estados Unidos, né, em meados de 2020,
A China e a Índia são os maiores consumidores de petróleo no mundo para pôr em andamento a sua indústria, além de Arábia Saudita, um país emergente no Oriente Médio, Japão e Rússia, Coreia do Sul, o Brasil também é um grande demandante, Canadá e Alemanha. Então, há de se destacar a relação entre consumo de energia, consumo de petróleo nesse contexto e a produção industrial. E esse gráfico mostra os principais fluxos de petróleo no mundo, tendo o Oriente Médio como a região que mais emite petróleo para os outros países, mais vende petróleo, e Estados Unidos e China e Europa sendo os maiores continentes ou regiões consumidoras de petróleo. Né? Então, são os principais países a exportar, além do Oriente Médio, temos a Rússia, né? Países africanos, os maiores consumidores, Estados Unidos, a Europa, o Canadá, Japão, Austrália. Dando sequência aos combustíveis fósseis mais utilizados no mundo, temos aí o gás natural e o carvão mineral, que eles são, depois do petróleo, os combustíveis fósseis mais utilizados atualmente. Então, esses são os produtos, né, os materiais naturais que são considerados combustíveis e que ainda são explorados em larga escala. Tendo carvão mineral surgido sua exploração em escala mundial a partir da primeira revolução industrial e o gás natural acompanhando historicamente a utilização do petróleo, mas sendo mais explorado com as tecnologias que se desenvolveram a partir do momento mais atual, a partir da metade do século XX em diante, principalmente dentro do contexto urbano industrial. Então, o carvão mineral ele é encontrado dentro, assim como o petróleo, dentro de rochas sedimentares. Ele também é formado a partir de restos orgânicos de antigas florestas e de grandes depósitos de animais que se extinguiram há algum tempo atrás, né, algum tempo na escala geológica, obviamente, não na escala histórica. As figuras e textos disponíveis são para o aprofundamento através das leituras da nota de aula e a gente vai caminhando adiante. Então, assim, fases básicas da formação do carvão mineral é basicamente a mesma do petróleo, só que a composição do carvão acabou sendo de uma forma diferente, de acordo com o tipo de depósito, o tipo de material orgânico depositado, mas, sobretudo, foram em lagos continentais. E o carvão, o que se denomina carvão, é, na verdade, um conjunto de vários tipos de recursos minerais de utilização como fonte de energia, em que se destaca entre os principais tipos o antracito, a hulha, a lignita e a turfa, que vocês vão detalhar em momentos subsequentes na leitura. Né? Carvão mineral, portanto, é ainda a mais abundante fonte de energia não renovável do mundo. Né? Ele é utilizado na indústria, né, sobretudo na indústria, em momentos em que o preço do petróleo alcança altos valores no mercado mundial e ele passa a ser utilizado na indústria em larga escala para fazer uma contraposição ao preço do petróleo, mas ao mesmo tempo ele é responsável por problemas ambientais também de larga escala, sobretudo nesse contexto que já se fala em aquecimento global e problemas ambientais atmosféricos atingindo todas as regiões do mundo, certo? Então vamos passando adiante. Temos aí como entre os maiores produtores mundiais atualmente de carvão mineral a China, os Estados Unidos, a Austrália, a Índia e a Indonésia, e entre os maiores consumidores em relação direta com o nível de industrialização, a China, a Índia, os Estados Unidos, o Japão e a Rússia. E aí a figura detalhando como é que a paisagem formada pelos depósitos de carvão mineral a partir da primeira exploração in situ na natureza. E esse mapa mundi trazendo as regiões do mundo onde são localizadas as principais reservas de carvão mineral atualmente, Estados Unidos, Canadá, Colômbia aqui na América do Sul, grande parte na Europa e na região da Rússia, China e algumas no Japão. O gás natural, portanto, é o terceiro
tipo de combustível fóssil mais utilizado no mundo e cada vez mais em larga escala atualmente, né? Então, tem a mesma formação e é encontrado nos mesmos locais onde se observa os depósitos de petróleo. É também um hidrocarboneto, né, formado por hidrogênio e carbono, principalmente, e tem o metano como o principal gás considerado gás natural utilizado como fonte de energia. Ele atualmente é a terceira fonte de energia mais utilizada no planeta Terra, né, no mundo, dentro do contexto social de exploração urbana industrial e de demanda energética. Ao mesmo tempo que é baixo o custo de produção e de transporte, de certa forma o gás natural é menos poluente do que o petróleo e o carvão mineral, mas não deixa de ser poluente e não deixa de ser um recurso esgotável, é um recurso natural e energético não renovável e que também contribui para os problemas ambientais atmosféricos em escala global. Há de se destacar o uso, né, do gás natural, pode ser utilizado atualmente em automóveis, em cozinhas, o gás de cozinha talvez seja o uso mais conhecido dos tipos de gás natural. É utilizado também em usinas termoelétricas para a produção de energia elétrica, como se utiliza, por exemplo, no Brasil, no período onde tem as reservas hídricas comprometidas nas usinas hidrelétricas, se utiliza bastante gás natural para a produção de energia elétrica através das termoelétricas, dentre outros usos. E aí é um tipo de gás natural que ele é encontrado não necessariamente próximo às reservas de petróleo, mas onde se encontra reservas de xisto betuminoso, que é outro tipo de material natural considerado combustível fóssil. Então há um detalhamento aí que trago para vocês para ser observado com maior atenção na leitura das notas de aula. Esse gás é conhecido como gás de folhedo, encontrado próximo aos depósitos de xisto betuminoso, sobretudo explorado nos Estados Unidos mais atualmente. Entre os maiores produtores mundiais de gás natural, há um destaque absoluto aí dos Estados Unidos, seguido pela Rússia e o Irã, além do Canadá, Catar, China, Austrália, Noruega, Arábia Saudita e Argélia entre os 10 primeiros. O Brasil aparece na 31ª posição entre os maiores produtores de gás natural no mundo. E por fim, trazendo os combustíveis fósseis, deixo aí a dica para que vocês estudem, aproveitem as notas de aula e aproveitem os professores e as professoras disponíveis para qualquer dúvida. Um grande abraço a todos. Nossa aula encerra por aqui. Espero ter contribuído de alguma forma. Até a próxima aula e estudem.